Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na sua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do Livro do Céu, volume 15, capítulo 29. 15 de junho de 1923. Em que consiste a verdadeira caridade? Continuando o meu estado, estava pedindo que o meu sempre amável Jesus se dignasse vir visitar minha pobre alma. E ele veio com toda a bondade, e se fazia ver que com a sua santa mão ia tocando toda, e à medida que me tocava, deixava por sinal no ponto onde me tocava uma luz. Depois disto, desapareceu, e veio o meu primeiro confessor já falecido e disse-me: também eu quero tocar-te nos pontos onde te tocou nosso Senhor. E eu, quase não querendo, mas como se não tivesse força para me opor, o deixei fazê-lo. Mas enquanto isso fazia, aquela luz que Jesus tinha deixado, ao me tocar, se comunicava a ele e ficava como que revestido por tanta luz, por tantas vezes me tocava, sempre sobre os mesmos pontos que Jesus me tinha tocado. Eu fiquei maravilhada, e o confessor me disse: o Senhor me ordenou para me dar a retribuição pelo mérito adquirido, quando vinha fazer-te a caridade e operava sobre ti. Agora se mudou para mim em luz de glória eterna. Depois veio o meu segundo confessor, também falecido, e disse-me: dize-me que Jesus te disse. Quero ouvi-lo, a fim de que a luz das verdades divinas se una às santas luzes das verdades que te dizia o Senhor, e das quais eu, ao ouvi-las, de ti, enquanto estava em vida, ficava como impregnado. Agora o Senhor me enviou para confirmar-me a recompensa do mérito que adquiri com querer ouvir as verdades. Se soubesses o que significa ouvir as verdades divinas, que encanto de luz contém, que o sol, por isso, ficaria eclipsado. O bem que levam a quem as diz e a quem as escuta faria competência, você em dizê-las e quem sente o dever em escutá-las. Por isso, logo diga-me que te disse. E eu, lembrando que Jesus me havia dito o que significa caridade, eu lhe disse: minhas palavras foram mudadas em luz e investiam-no, e todo o contente desapareceu. Agora digo o que Jesus me tinha dito sobre a caridade. Minha filha, a verdadeira caridade sabe converter com o seu poder todas as coisas em amor. Olha para o fogo, para todos os tipos de lenha e para qualquer outra coisa. Transforma tudo em fogo. E se não tivesse o poder de converter tudo em fogo, não se poderia dar o nome de verdadeiro fogo. Assim a alma, se não converte todas as coisas em amor, coisas sobrenaturais e coisas naturais, alegrias e amarguras, e tudo o que circunda, não pode dizer-se que possui a verdadeira caridade. Agora, enquanto eu dizia isto,
fazia sair tantas chamas de seu Santíssimo Coração que enchiam céu e terra, e depois, unindo-se, todas juntas formavam uma só chama, e acrescentou: do meu coração saem contínuas chamas de amor, e a quem levam o amor, e a quem a dor, a quem a luz, a outros a força, etc. E como saem do centro da fogueira do meu amor, apesar de fazerem diversos ofícios, sendo uma finalidade a de enviar amor à criatura, são todas chamas que, se unindo juntas, formam uma só chama. Assim, a criatura, apesar de fazer diversas coisas, a finalidade deve ser o amor, para poder formar de suas ações tantas chamas que, unindo-se juntas, formarão a grande chama que queimará tudo e a transformará toda em mim. De outra maneira, não possuirá a verdadeira caridade. Capítulo 30. 18 de junho de 1923. Prodígios, maravilhas, excessos de amor de Jesus ao instituir o Santíssimo Sacramento e comungar a si mesmo. Sentia-me toda absorvida na santíssima vontade de Deus, e o bendito Jesus fazia-me presentes, como em ato, todos os atos de sua vida sobre a terra. E como o tinha recebido, revestido em meu pobre coração, fazia-me ver como em ato, em seu santíssimo querer. Quando meu doce Jesus, instituindo o Santíssimo Sacramento, se comungou a si mesmo. Quantas maravilhas, quantos prodígios, quantos excessos de amor neste comungar a si mesmo. Minha mente se perdia em tantos prodígios divinos, e meu sempre amável Jesus me disse: filha querida de meu supremo querer, minha vontade contém tudo, conserva todas as obras divinas como em ato e nada deixa escapar. E a quem nela vive, quer lhe fazer conhecer os bens que contém. Por isso, quero fazer-te conhecer a causa pela qual quis receber-me a mim mesmo ao instituir o Santíssimo Sacramento. O prodígio era grande e incompreensível à mente humana. Receber a criatura a um homem e Deus. Encerrar no ser finito o infinito, e a este ser infinito dar-lhe as honras divinas, o decoro, a habitação digna dele. Era tão profundo e incompreensível este mistério que os mesmos apóstolos, enquanto acreditavam com facilidade na encarnação e em tantos outros mistérios, diante deste ficaram perturbados, e sua inteligência resistia a crer, e foi necessário falar-lhes repetidamente para rendê-los. Então, como fazer? Eu que instituía, devia pensar em tudo, porque enquanto a criatura devia receber-me, a divindade, não deviam faltar-lhe as honras, o decoro divino, a habitação digna de Deus. Por isso, minha filha, enquanto instituía o Santíssimo Sacramento, minha vontade eterna, unida à minha vontade humana, me fez presentes todas as hostes que até o fim dos séculos deviam receber a consagração sacramental. E eu, uma por uma, as olhei. Eu as consumi e vi a minha vida sacramental palpitante em cada hóstia, porque queria dar-se às criaturas. Minha humanidade, em nome de toda a família humana, tomou o compromisso por todos e deu a habitação em si mesma a cada hóstia. E minha divindade, que era inseparável de mim, circundou cada hóstia sacramental com honras, louvores e bênçãos divinas para fazer digno decoro a minha majestade. Assim que cada hóstia sacramental foi depositada em mim e contém a habitação da minha humanidade e o cortejo das honras da minha divindade. Caso contrário, como poderia descer a criatura? E foi só por isso que tolerei os sacrilégios, as friezas e irreverências, as ingratidões, porque tendo-me recebido a mim mesmo, pus a salvo o meu decoro, as honras, o quarto que se necessitava a minha mesma pessoa.
Se eu não tivesse recebido a mim mesmo, eu não poderia ter descido nela, e a ela teria faltado o caminho, a porta, os meios para me receber. Assim, é meu costume em todas as minhas obras, as faço uma vez para dar vida a todas as demais, vezes que se repetirão, unindo-as ao primeiro ato como se fosse um ato só. Assim que a potência, a imensidão, a onividência de minha vontade me fizeram abraçar todos os séculos, me fizeram presentes todos os comungantes e todas as hostes sacramentais, e me recebi outras tantas vezes a mim mesmo, para fazer passar por mim, a mim mesmo, em cada criatura. Quem jamais pensou em tanto amor meu, que para descer nos corações das criaturas, eu devia receber a mim mesmo, para pôr a salvo os direitos divinos, e poder dar a elas não só a mim mesmo, mas também os mesmos atos que eu fiz ao receber-me, para dispô-las e dar-lhes quase o direito de me receber? Eu fiquei maravilhada, e como se quisesse duvidar, e Jesus acrescentou: Por que duvidas? Não é porventura este o agir de Deus? E este ato só formar tantos atos, por quantas se queira desfrutar, enquanto que é um só ato? Não foi o mesmo para o ato da encarnação, da minha vida e da minha paixão? Uma só vez me encarnei, uma foi a minha vida, uma a paixão. Porém, esta encarnação, vida e paixão, são para todos e para cada um, como se fosse para ele só. Assim que estão ainda, como em ato, e para cada um, como se agora estivesse encarnando e sofrendo a minha paixão. Se assim não fosse, não agiria como Deus, mas como criatura, que não contendo um poder divino, não pode fazer-se de todos, nem pode dar-se a todos. Agora, minha filha, quero dizer-te outro excesso do meu amor. Quem faz a minha vontade e vive nela, vem abraçar o obrar da minha humanidade, porque eu amo muito que a criatura se torne semelhante a mim. E como o meu querer e o seu são um só, ele toma prazer e, recriando-se, coloca na criatura todo o bem que eu contenho, e faço nela o depósito das mesmas hostes sacramentais. Minha vontade, que a criatura contém, lhe empresta e a circunda com decoro, homenagens e honras divinas, e eu tudo a ela confio, porque estou certo de pôr a salvo meu agir, porque a minha vontade se faz ator, espectador e guardião de todos os meus bens, das minhas obras e da minha própria vida. Capítulo 31. 21 de junho de 1923. Diferença entre quem reza e trabalha no divino querer, tendo conhecimento do que faz, e entre quem se encontra nele, porque a divina vontade o envolve, e que por sua natureza se encontra por toda parte. Estava a fazer a minha adoração ao crucificado, bem meu, e estava a dizer-lhe: Entro no teu querer, aliás, dá-me a tua mão e põe-me tu mesmo na imensidão da tua vontade, a fim de que nada faça que não seja efeito do teu santíssimo querer. Agora, enquanto isto dizia entre mim, como a vontade divina está por toda parte, portanto já me encontro nela, e eu digo, entro em teu querer. Mas enquanto pensava assim, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: Minha filha, no entanto, há grande diferença entre quem reza ou obra, porque a minha vontade o envolve e por sua natureza se encontra em todas as partes, e entre quem, por sua própria vontade, tendo em si conhecimento do que faz, entra no ambiente divino de minha vontade para obrar e rezar. Sabes o que se passa? Acontece quando, como o sol, enche a terra de sua luz, mas nem em todos os pontos a luz e o calor são iguais. Em alguns pontos há sombras, em outros pontos há luz direta
e o calor é mais intenso. Agora quem goza mais luz, quem sente mais calor, quem está na sombra ou quem está nos pontos onde a luz não está coberta pela sombra, embora não se possa dizer que onde há sombra não há luz, mas onde não está a sombra, a luz é mais viva, o calor é mais intenso, é mais. Os raios do sol parece que envistam o lugar. E se o sol tivesse a razão e uma criatura por sua espontânea vontade se expusesse aos seus raios ardentes, e em nome de todos dissesse ao sol: Obrigado, ó sol, por sua luz, por todos os bens que faz com encher a terra, por todos, quero te dar a correspondência pelo bem que faz. Que glória, honra, complacência, não receberia o sol? Agora é verdade que a minha vontade está por toda parte, mas a sombra da vontade humana não deixa sentir a vivacidade da luz, o calor e todo o bem que contém. Em troca, querendo entrar em minha vontade, a alma disponha a sua e tira a sombra de seu querer. E a minha vontade faz resplandecer a sua vívida luz, investe-a, transforma-a na mesma luz, e a alma abismada no meu querer eterno diz-me: Obrigado, ó santo querer supremo por sua luz, por todos os bens que faz, com encher céu e terra de seu eterno querer. Por todos quero te dar a correspondência do bem que faz. Eu sinto tal honra, e eu sinto tal honra, glória e complacência, que nenhum outro a iguala. Minha filha, quantos males faz a sombra da própria vontade? Esfria a alma, produz o lazer, o sono, o entorpecimento. Diversamente é quem vive na luz do meu querer. Depois disso, me encontrei fora de mim mesma e via como se devessem vir doenças contagiosas, e muitas eram levados aos lazaretos. Reinava um espanto geral e tantos outros males de novo gênero, mas espero que Jesus queira aplacar-se pelos méritos de seu preciosíssimo sangue. Capítulo 32, 28 de junho de 1923. Como Deus, ao criar o homem, pôs nele o germe do amor eterno. Estava pensando de meu, no amor imenso do meu dulcíssimo Jesus. E ele me fez ver todas as criaturas como unidas dentro de uma rede de amor e me disse: Minha filha, ao criar o homem, eu coloquei nele tantos germes de amor. Coloquei-os em sua inteligência, nos olhos, na palavra, no coração, nas mãos, nos pés. Em tudo pus o germe do amor. E eu devia trabalhá-lo de fora. E junto comigo coloquei todas as coisas criadas para fazer brotar este germe, fazê-lo crescer como eu quisesse. Este germe, tendo sido posto por um Deus eterno, era eterno também ele. Assim que o homem contém em si o eterno amor. E um eterno amor vai de sempre ao encontro, para receber a correspondência dos germes do seu eterno amor posto no homem, e dar-lhe novo e eterno amor. Porque eu queria estar dentro do homem como germe, e ser como trabalhador, para formar nele a árvore do meu eterno amor. Porque de que serviria ao homem ter o olho cheio de luz, se não tivesse uma luz exterior que o iluminasse? Ficaria sempre em escuridão. Assim que, para gozar o efeito da luz, se necessita a luz interna do olho e a luz exterior do sol que o ilumina. Assim da mente. Se não tivesse a palavra que manifesta o pensamento, a vida da inteligência morreria e ficaria sem fruto, e assim por diante. Amei tanto o homem que não só coloquei nele este germe do meu eterno amor, mas coloquei-o sob as ondas do meu eterno amor, que está espalhado em tudo o que foi criado, para fazê-lo germinar nele e envolvê-lo todo no meu eterno amor. Assim, se a luz do sol resplandece em seu olho, lhe leva a onda do meu amor. Se toma a água para tirar a sede,
o alimento para nutrir-se. Lhe levam a onda do meu eterno amor. Se a terra se estende debaixo de seus pés e fica firme para lhe dar o passo, lhe leva a onda do meu amor. Se a flor emana seu perfume, se o fogo faz sair seu calor, todos lhe levam o meu eterno amor. Mas isto não basta. Eu estou junto a ele, trabalhando dentro e fora para arrumar, confirmar e selar todas as minhas semelhanças na alma do homem, a fim de que o homem eterno lhe dou, de que o amor eterno lhe dou, o amor eterno me dê. Assim também a criatura pode me amar com eterno amor, porque dele contém o germe. Mas com grande dor minha, o homem sufoca este germe, e então acontece que, apesar de que o meu amor o tem sob suas ondas, ele não sente a luz que lhe leva o meu amor, porque ele, tendo sufocado o germe, ficou cego. Apesar de que o meu amor arde, ele não se esquece, se aquece, e porquanto beba e coma, não lhe tira a sede, nem se alimenta, pois onde está o germe, não há fecundidade. Capítulo 33. 1º de julho de 1923. Efeitos da oração no divino querer. Prazer de Jesus ao manifestar suas verdades à criatura. Deus é um ato sempre novo. Estava fundindo-me no santo querer divino para girar em cada inteligência da criatura, para dar ao meu Jesus a correspondência de amor de cada pensamento de criatura. Mas enquanto isso fazia, o pensamento me disse: de que serve rezar neste modo? Antes me parece que sejam desatinos em vez de orações. E meu sempre amado Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, queres saber de que serve e qual é o efeito disso? A criatura que vem a lançar no mar imenso da minha divindade a pedra da sua vontade, enquanto a lança, se a sua vontade quer amar, o mar infinito das águas do meu amor se encrespa, se agita, e eu sinto as ondas do meu amor que exalam o seu celestial perfume. E eu sinto o prazer, as alegrias do meu amor agitadas pela pedra da vontade da criatura. Se adora a minha santidade, a pedra da vontade humana agita o mar da minha santidade, e sinto-me a recriar pelas auras puríssimas da minha santidade. Em suma, qualquer coisa que quer fazer a vontade humana na minha, como pedrinha se lança no mar de cada um dos meus atributos, e agitando-os e encrespelhando-lhe-os, eu sinto dar-me minhas mesmas coisas e as honras, a glória, o amor que, em modo divino, pode dar-me a criatura. Acontece como uma pessoa que, sendo muito rica, tem todos os bens em sua casa, fontes fresquíssimas, fortes perfumes, fontes quentes. E uma pessoa que entra nesta casa não tem que lhe dar porque aquela possui tudo, mas quer agradá-la, quer amá-la. Então o que faz? Toma uma pedrinha e a joga na fonte fresca. As águas agitadas exalam uma delicadíssima frescura, e o senhor dessa casa goza o prazer da frescura de sua fonte. Goza de seus membros, de seus mesmos bens que possui. Mas por quê? Porque aquela outra pessoa teve o pensamento de agitar essa fonte. Porque as coisas agitadas exalam mais intenso perfume, o frescor ou o calor que contém. Isto é o que significa entrar na minha vontade, agitar, remover o meu ser e dizer-me: olhe como você é bom, amável, amante, santo, imenso, potente. Você é o todo, e eu quero mover tudo para te amar e te dar prazer. E você parece pouco? E a você parece pouco? Dito isto, se retirou em meu interior e eu fiquei pensando em como é bom Jesus. Me parece que goza muito em comunicar-se à criatura e toma tanto prazer em manifestar suas verdades que, enquanto diz uma, essa mesma verdade, o incita e o leva com força irresistível a manifestar outras.
Que bondade, que amor! E Jesus de novo saiu de dentro de mim e, pondo seu rosto ao lado do meu, acrescentou: Minha filha, tu não podes saber o que significa manifestar minhas verdades, e por isso te maravilhas de meu prazer e da minha força irresistível que sinto em manifestar-te a criatura. E quem se presta a escutar-me, forma minha alegria e minhas delícias de conversar com ela. Tu deves saber que quando manifesto uma verdade minha não conhecida, é uma nova criação que faço. E eu amo muito sair de mim os tantos bens e segredos que contenho, mas porquanto diga, sendo eu aquele ato sempre novo, que jamais se repete. Por isso sempre tenho vontade de falar, mas enquanto falo, ficam-me sempre outras novas coisas que gostaria de dizer, porque o novo não se esgota jamais em mim. Sou sempre novo no amor, novo na beleza, novo nas alegrias, nas harmonias, novo em tudo e sempre novo. E por isso não canso a nenhum. Sempre tenho coisas novas para dar e para dizer, e a força irresistível que me empurra a manifestar-me é meu imenso amor. Dentro de um desabafo de amor fiz sair a criação. Tudo o que se vê em todo o universo estava tudo dentro de mim, e o amor fez transbordar de meu interior a sombra da minha luz. E criei o sol, a sombra da minha vastidão e das minhas harmonias, e o céu foi estendido, harmonizando-o com tantas estrelas e esferas celestiais. Estas e outras coisas que criei não foram senão as minhas sombras que tirei de mim. E o meu amor teve o seu alívio, e eu tomei grande deleite ao ver que estava contido em mim, espalhado em pequenas partes, voar sobre todo o criado. Agora, qual será a minha alegria ao manifestar as minhas verdades, que não são as minhas sombras que saem de mim, mas a substância dos bens que contenho em mim, que não falam em linguagem muda de mim, como fazem todas as coisas criadas, mas com voz clara, sonora e eloquente, falam de mim, e sendo a minha palavra criadora, como nova criação, cria na alma as verdades em que me manifesto? Se com um fiat criei tantas coisas, e ao manifestar minhas verdades não é um só fiat que pronuncio, mas tantas palavras por quantas são necessárias para manifestar e fazer compreender o que quero fazer entender. Imagine então qual é o meu contentamento ao manifestar à alma as minhas verdades, que não em linguagem muda, mas com voz falante, manifestará aos outros os meus bens, as minhas verdades, para infundir nos outros o bem que recebeu por isso, ao manifestar as minhas verdades. Meu amor encontra seu desabafo e se põe em festa, e amo muito a quem se presta a me escutar. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.